28 de novembro, terça-feira, um vídeo com alguns destaques da semana. Claro, estamos ainda na terça-feira, mas já vamos trazer alguns principais movimentos dessa semana, última semana de novembro. Selecionamos alguns ativos, principalmente ativos que estão acima das nuvens de Ichimoku no gráfico semanal, e vamos repassar alguns conceitos de como poderiam ser realizadas as compras nesses ativos. Ressalto que são apenas estudos gráficos, nosso canal não faz recomendação de compra ou venda. Vamos começar com VLID 3. VLID essa semana até o momento, na terça-feira, alta de 10%. Hoje, terça, fechamos nos R$ 19,91. O que a gente observa no gráfico semanal de VLID 3? Estamos acima das nuvens de Ichimoku, aqui no nosso gráfico semanal, olha só, nuvem futura verde. Estamos acima de todas as médias também do nosso gráfico semanal, que nos chama a atenção aqui no ativo. Vamos trazer a série histórica para vocês. Olha só, o ativo fez um topo aqui, último topo relevante por volta de 2015, perdeu todas as médias, zigue-zague descendente, começou a esboçar, quem sabe, algum tipo de recuperação por volta aqui de 2020 e perdeu depois novamente as médias amarelas, médias de 200. E as médias amarelas, as nossas médias de 200 no gráfico semanal, começaram a servir como uma região muito importante, o quê? De resistência, resistência, resistência e resistência. Chama atenção que tivemos um candle de rompimento aqui, não só das médias, mas olha só, de um topo relevante anterior aqui na semana de 8 de maio de 2023. Tivemos um rompimento desse topo anterior. A gente observa que esse candle de rompimento teve um volume acima da média, um volume interessante, e a gente já estava acima de todas as médias no nosso gráfico semanal. Nossa linha de atraso do Ichimoku, a Chico Span, também já estava acima do preço, acima das nuvens e relativamente distante também do preço. Ou seja, poderia ser uma compra interessante aqui em Vale 3, mais ou menos na região, por exemplo, na abertura nos R$ 12,61 na semana de 15 de maio de 2023. O ativo chegou até a perder a média de 9, poderia ser prudente, por exemplo, realizar aqui uma parcial ou até mesmo estopar, voltou a fechar acima de todas as médias, poderia realizar, por exemplo, uma entrada pela 9, a média verde-limão, a nossa Tenkan do Ichimoku, o stop, por exemplo, aqui embaixo desse fundo do movimento, e olha só, o ativo andou, poderia realizar aqui uma parcial ou até mesmo sair do trade quando perde a verde-limão, a 9, para quem é mais prudente, para quem gosta de alongar suas operações, poderia conduzir pela média vinho, que é a média lenta de Ichimoku, ainda estaria comprado em Vale 3, por exemplo, desde aqui dos R$ 12,61, ainda estaria comprado no ativo. A última interessante entrada que tivemos pelo gráfico semanal, deixando sempre bem claro, são estudos, não é recomendação de compra ou venda, sempre gerenciem os investimentos de vocês e os trades, portanto, sempre gerenciar o stop, gerenciar o risco. Tivemos, olha só, um candle interessante em 6 de novembro, na semana de 6 de novembro, a gente observa aqui, olha só, 6 de novembro, um volume interessante também acima da média, poderia pegar na abertura da semana seguinte nos R$ 18,33 e a gente estaria aqui nos R$ 19,91, pelo menos até essa terça-feira, um ganho por volta de R$ 1,60 por ação. Interessante o ativo que a gente observa, não é recomendação de compra, não é recomendação de venda, mas olha só, ativo já acima das nuvens e a gente vê claramente um zigue-zague ascendente, ou seja, um zigue-zague altista no nosso gráfico semanal. Agora vamos continuar nossas análises. Para quem gosta do nosso canal, deixe seu like, se inscreva no nosso canal de estudos gráficos, principalmente com as nuvens de Ichimoku. Temos também Semin 3 a gente trouxe já há algumas semanas, temos aqui diversos estudos, geralmente eu deixo os estudos na tela e não apago, para a gente acompanhar sempre as novidades de acordo com as novas análises. E o que a gente observa em Semin 3? Semin 3, nessa terça-feira, dia 28, fechou nos R$ 7,10, na semana até o momento alta de 8,73%. A gente observa a Semin 3, já estava com uma nuvem futura verde há muito tempo aqui no gráfico semanal, a gente já trouxe a Semin 3 algumas vezes, já tinha chamado a atenção, que a gente já estava mais com uma probabilidade, seja de um movimento mais lateral, ou quem sabe o movimento altista foi aqui, o que a gente já tinha trazido no nosso canal. Por quê? A gente já estava acima de todas as médias desde o fechamento de 18 de setembro de 2023, ainda na região
mais ou menos, deixa eu trazer com precisão, dos R$ 4,51. E agora estamos nos R$ 7,10. Não tem como a gente adivinhar o movimento dessa amplitude, mas a gente já tinha trazido o fechamento acima de todas as médias do nosso canal. A gente já tinha trazido aqui os demais indicadores. Deixa eu marcar a semana para a gente trazer os estudos para vocês aqui. Semana exata de 18 de setembro de 2023, vamos trazer aqui como estavam os nossos indicadores. Nosso DMI verde já estava acima do vermelho há muitas semanas, nosso ADX linha preta já estava ganhando velocidade, ganhando força na semana de 18 de setembro, já estava até mesmo acima do nível de 20, e o nosso IFR também, olha só, tinha desenhado um suporte na semana de 4 de setembro, na região dos 50, é um tipo de sinal que a gente gosta de ver, faria muito sentido. Uma entrada, claro, sempre com stop gerenciado, seja pela média ou pelo fundo anterior. Interessante, quem sabe, muitas vezes fazer parcial, a gente nunca sabe até onde vai o movimento. Pode ser que o ativo fica longe das médias, depois dá uma bela porrada de correção para baixo e a gente não realiza o nosso lucro. Não é recomendação, mas sempre a gente trata aqui, sempre com muita prudência os estudos. A gente sempre gosta de trazer os estudos com mérito mesmo, de apenas a gente aprender a como buscar interessantes posições no mercado. A gente não faz recomendação, porque não tem como a gente adivinhar o futuro. Não sou analista e nem tenho a pretensão de ser, então são apenas estudos. Realmente o ativo vem muito bem aqui, Semin 3, agora pouco esticado para quem gosta de comprar próximo das médias, mas a gente vai continuar acompanhando o Semin 3 nas próximas semanas. Vamos continuar agora nosso vídeo com o Curi 3. Curi 3 também vem sendo um destaque da semana, na verdade destaque há muito tempo. Vamos trazer aqui Curi 3 hoje dia 28, terça-feira, estamos no nosso gráfico semanal, até o momento Curi 3 alta de 6,21%. Quem a gente gosta de estudar as médias, as nuvens de Shimoku, percebam o gráfico há muito tempo acima das nuvens de Shimoku, desde a semana de 25 de julho de 2022, ainda na região dos R$ 7,70. Nessa terça fechamos nos R$ 16,94, até o momento uma semana positiva alta de 6,21%. Como a gente poderia buscar uma entrada no ativo? Estamos acima de todas as médias. Tivemos recentemente um recuo na média vinho, a média lenta do Shimoku. Olha só, o ativo chegou a fechar aqui nos 14,21, fechou abaixo até mesmo da média vinho, recuperou a média vinho, recuperou todas as médias na semana de 30 de outubro de 23, ainda quando fechou nos R$16. Vamos observar como estavam os demais indicadores. A gente observa, olha só, perdeu o nível de 50 no IFR e recuperou. Tipo de sinal que a gente gosta de ver no nosso IFR. Interessante, já estava interessante. Nosso DMI verde acima do vermelho. É verdade que o ODX ainda está um pouco enfraquecido, diferentemente de outros movimentos que ele fez. Muita atenção, que é interessante quando faz o cruzamento verde acima do vermelho, manter acima do nível de 20, 25, até de preferência, e a gente vê o nosso ADX apontando para cima. Mas mesmo assim, seria uma entrada um pouco mais prudente, já que a gente não teria auxílio aqui de um ADX forte e robusto, mas faria algum sentido utilizando as médias e o IFR. Vamos comprar a abertura, por exemplo, uma superação de base, poderia deixar um stop aqui embaixo, ou um stop pela média, já teria tido algum tipo de lucro da operação. Não tem como a gente garantir que vai voltar a tocar no topo anterior dos R$ 17,85, por isso que muitas vezes quando faz um candle não muito interessante, muitas vezes é prudente fazer algum tipo de parcial, mas sempre vai depender do seu operacional, já que é você que opera o seu dinheiro, então você tem que gerenciar o seu risco. Vamos continuar agora com Soja 3. Para quem gostou do nosso vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal, fazendo apenas um rápido resumo de alguns destaques que estamos trazendo aqui no nosso canal. Soja 3, interessante também, olha só, a semana vem positiva 4,48%, acima das nuvens, acima de todas as médias no nosso gráfico semanal. Como a gente poderia ter realizado, por exemplo, uma compra em Soja 3? Percebam, a gente tem série histórica do ativo a partir de abril de 2021. Vamos trazer aqui a movimentação recente do ativo. A gente observa, fez uma espécie de renovação de fundo aqui por volta de dezembro de 22, veio trabalhar dentro das nuvens de Shimoku próxima das médias de 50, perdeu todas as médias, começou a recuperar todas as médias novamente. Em 7 de agosto, a gente já poderia trabalhar como uma espécie de fundo, topo, fundo. Depois aqui, por exemplo, tem o rompimento desse fundo,
desculpa, desse topo, aliás, uma renovação de topo. Então a gente já tem fundo, topo, se distancia das médias, vem trabalhar próximo das médias aqui, das nossas médias do canal. E olha só, a gente recupera todas as médias novamente na semana de 6 de novembro de 2023. E olha só, a gente já tinha um IFR acima do nível de 50, o DMI verde acima do vermelho, o nosso ADX também já embicando para cima, demonstrando algum tipo de força. Faria algum sentido, quem sabe, alguma compra aqui no ativo. Sempre, claro, regerenciando o risco, porque muitas vezes os indicadores falham, muitas vezes falha a entrada, então é importante sempre gerenciar o risco. Mas poderia fazer um sentido na compra na abertura ou uma renovação da máxima aqui da semana do gatilho de entrada, mas para quem comprou na abertura, aliás, comprou nos R$ 14,34, ativo agora no 15,62, já estaria lucrando em torno de R$ 1,30. Mas é importante sempre gerenciar o risco, não é sempre que as entradas funcionam, por isso é prudente sempre ter algum stop em suas operações para a gente sempre controlar as perdas e maximizar o ganho da melhor maneira possível. E também vou trazer Smart Fit, apesar de Smart Fit não estar como uns destaques da semana, mas foi um ativo que a gente trouxe há algumas semanas, a gente trouxe um racional parecido, por exemplo, olha só, a gente tinha um fundo aqui, por exemplo, julho de 22, veio trabalhar próximo das médias 50, perdeu todas as médias, recuperou, perdeu, novamente ganhou, ou seja, a gente dá para atrapalhar com aqui praticamente um fundo, 3 fundos aqui, cada vez o fundo mais alto, depois a gente voltou a fechar o quê? Acima do topo anterior e acima das nuvens, poderia fazer sentido alguma compra aqui, olha só, volume muito acima da média, para quem trabalhou também com a ideia de volume, poderia fazer sentido na renovação da máxima ou na abertura, teria comprado Smart Fit, por exemplo, na região dos R$18,23. É verdade que chegou a perder a média verde-limão, média de 9 rápida, poderia fazer alguma parcial ou sair até mesmo da posição compradora. Para quem ficou aguardando para realizar alguma compra no ativo, percebam como a verde-limão Tenkan estava servindo como uma região de resistência, veio trabalhar próximo da exponencial de 100, exponencial de 50, voltou a fechar acima de todas as médias. Vamos dar uma olhada como estaria aqui, olha só, nosso CFR perdeu o nível de 50, recuperou o nível de 50, que a gente gosta de ver. Nosso DMI vermelho continuou o positivo acima do negativo, o ADX começa a ganhar algum tipo de força. Faria algum sentido alguma compra aqui na superação da máxima na abertura, sempre gerenciando o risco, podendo colocar o stop abaixo da barra que deu ao gatilho de entrada. Para quem realizou essa compra, comprou o Smart Fit por volta dos R$20,87, poderia já ter feito algum tipo de parcial, levando em conta esse candle aqui negativo, que perdeu a mínima aqui no caso de 13 de novembro, ou ainda está dentro da operação e deixa um stop, por exemplo, na exponencial de 21 ou na média lenta do Ishimoku, mas foi outra entrada que realmente andou apenas com price action, trabalhando também com alguns indicadores e as médias e, claro, as nossas nuvens de Ishimoku. Não tem como a gente garantir que vai voltar para o topo anterior aqui, R$ 23,87. O mercado é soberano, o mercado faz o seu próprio movimento, indicadores não são infalíveis, por isso é importante sempre gerenciar o risco de vocês, mas foi outra entrada aqui que o ativo respeitou as médias, mas é claro, não é sempre que respeita, seria interessante o ativo sempre respeitar os indicadores, mas não é o que acontece, por isso que é importante sempre, vou bater sempre na tecla aqui no nosso canal educacional, 100% gratuito. Forte abraço, bons investimentos e a gente vai logo trazer novos vídeos para vocês. Até uma próxima.